Os robôs vão substituir os humanos? Qual o futuro do trabalho? Seremos dominados pelas máquinas? Seremos senhores das máquinas? Inteligência artificial, robôs, humanidade. Por que a gente ouve isso o tempo todo? A gente ouve cada vez mais as pessoas falando disso, se preocupando com isso, falando o tempo todo sobre esse assunto. A gente tem uma relação de amor e ódio com a tecnologia desde sempre. A tecnologia fascina a gente desde lá de trás, inclusive quando a gente não tinha tecnologia. Isso aqui é uma história da mitologia grega de Talos, que é um gigante que defendia, um gigante de bronze, né? Ele era um robô, imaginado como um robô, que defendia a ilha de Creta. Então, a gente sempre pensou na tecnologia como algo que empoderasse a gente, que ajudasse a gente a fazer mais coisas. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a relação de amor com a tecnologia, também, desde lá de trás, a gente tem a relação de medo, de ódio. Essa é uma história muito interessante que Platão conta sobre o deus Thoth, que é um deus egípcio, e ele é considerado o inventor da escrita. E aí ele chega para o rei Tammuz e fala, olha, eu inventei a escrita. E a escrita, ela torna a gente mais sábios, vai tornar a gente com memória, porque a gente pode registrar toda a memória, e a ciência vai evoluir, a gente vai ampliar. O que acontece? O rei Tammuz vira para ele e fala assim, eu acho que a escrita vai causar esquecimento, porque as pessoas vão colocar as coisas no papel, ou na época não era papel, né? Era papiros e eram outras coisas, mas as pessoas vão colocar aquilo por escrito e elas vão se esquecer. Então, a gente tem essa questão com a tecnologia, toda vez que ela entra, tem quem adora a tecnologia, tem toda a parte que, né, afim da tecnologia, e o pessoal que tem medo da tecnologia. A gente conhece a história das revoluções, né, a Revolução Industrial, a história dos luditas, que quebravam as máquinas, que sabotavam as máquinas. E a gente ouve essa mesma história hoje, de pessoas que são super utópicas, pessoas que são super distópicas. A gente tem os Black Mirrors da vida, e a gente também tem aquelas coisas, né, tem desde o Homem Bicentenário até o Exterminador do Futuro, e aí você tem os dois grupos o tempo todo falando sobre isso. Então, na realidade, a história da humanidade, ela se confunde com a história da tecnologia. A nossa evolução, ela é contínua e junta. Quando a gente desenvolve novas tecnologias, a gente evolui. Quando a gente evolui, a gente desenvolve novas tecnologias. Então, o que a gente começa a perceber? Que isso sempre aconteceu, mas, a partir do século passado, que foi o século mais tecnológico antes desse, a coisa começa a mudar. E a gente pega esse crescimento exponencial, que era devagarzinho, o exponencial é pequenininho no começo, né? Ele faz a curva e começa a mudar muito rapidamente a vida da gente. Se a gente for ver hoje, isso aqui é em 2016, a gente já tem robôs. Esse é o Pepper, que é uma das estrelas, né, dos robôs hoje para atendimento ao cliente. Em 2016, eu encontrei com o Pepper num cruzeiro na costa da Itália. O Pepper canta, ele dança, ele fala das coisas que tem na loja o tempo todo. Ou seja, a gente começa a interagir com máquinas. Em 2017, eu estive em Seul, eu não falo coreano, eles, em lojinha de rua, que eu adoro ir em lojinha de rua, eles colocavam em coreano para mim, pegava o celularzinho, ia para inglês para coreano, e a gente falava. Ano passado, num evento do MIT, eu vi o Baidu com um equipamento, a pessoa do Baidu falando chinês, em tempo real traduzindo para inglês, e o cara do MIT falava inglês, traduzia para chinês. Então, a gente começa a ver isso acontecer, aeroportos com assistentes digitais. Mais recentemente, eu não sei se vocês viram essa notícia, no Japão, numa cidade bastante tradicional, Kyoto, um templo de 400 anos adotou um robô de 1,90 m de altura para ser pregador. E ele incorpora a deusa da misericórdia e fica ensinando no budismo, o budismo em inglês, chinês e japonês. Eles fizeram isso para aproximar as gerações mais novas, os jovens, e também para turista, para entender o budismo. Quando o monge do templo fala sobre isso, o que ele fala? Que ele acha excelente, ele é um dos incentivadores, porque ele diz que, normalmente, o que é uma estátua de Buda ou de alguma divindade? É uma estátua que não fala nada. E aí você tem um robô que está ensinando as pessoas nos preceitos budistas. Então, o que a gente percebe? Que a tecnologia recria a realidade. Ela sempre recriou a realidade. Então, quando a gente fala de outra realidade, a minha realidade hoje, eu viajo 3, 4 vezes por semana. Isso era impossível uns anos atrás. A boa parte do que, nas palestras anteriores, a gente viu aqui coisas que eram impossíveis antes. Então, a tecnologia, ela vai transformando. Qual é o grande problema hoje? É muito rápido. Então, lembra da curva? Antigamente, demorava décadas para qualquer tecnologia atingir 50 milhões de pessoas no planeta. Agora, tem tecnologia que, em um mês, atinge 50 milhões de pessoas no planeta. Então, o ser humano é uma tecnoespécie.
A gente é simbiótico com a tecnologia. Ela evolui, a gente evolui junto com ela. Então, mais ou menos, como que funciona o mundo desde sempre? A gente forma um sistema inteligente com a tecnologia. Presta atenção que isso é super importante. Às vezes a gente esquece, a gente se acha separado da tecnologia, né? A primeira tecnologia que está embutida na gente é a fala. E ela muda tudo, ok? A gente hackeou vários sistemas nossos internos para ter a fala. Então, quando isso funciona, a gente tem inteligência. O que acontece quando a tecnologia muda? A gente tem que mudar a engrenagem também. O que acontece quando a gente muda? A gente cria novas tecnologias para alinhar e a gente tornar inteligente. A busca sempre é para a gente ficar mais inteligente. Como é que a gente fica mais inteligente? Quanto mais a gente otimiza a relação humano com tecnologia, mais inteligente a gente fica. E como é que a gente faz isso, né? Então, como é que a gente otimiza essa relação? Cada um tem que fazer o seu melhor, aproveitando o potencial máximo de cada parte. E isso vem acontecendo desde lá de trás. Se a gente for pensar, como que os primeiros humanos cavavam? Com a mão, certo? E aí, o que a gente fez? Inventou uma tecnologia que é melhor do que a mão para cavar. A partir da hora que você tem uma pá, muda a sua função no sistema inteligente. A pá cava muito melhor do que uma mão humana. Só que ela pode ser, inclusive, mais ampla, pode ser maior, esticar o braço. E a sua função como humano muda para que você aumente a inteligência do sistema. Não adianta você ficar lá tentando cavar, certo? Então, isso vem acontecendo desde lá de trás. A gente vai aumentando a inteligência do sistema, aí muda um, muda outro, e a gente vem desde lá de trás, ok? E no mundo digital? O que está acontecendo com o mundo digital? A gente está passando por um processo muito difícil. Por quê? A velocidade é muito rápida, que nem eu falei agora, agora há pouquinho, e a gente não está conseguindo achar a engrenagem correta. Tem uma pesquisa do Gartner, bem recente, do ano passado, 80% dos colaboradores das organizações no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não sabem fazer, não estão preparados para isso. E nem para fazer da própria carreira, o povo está perdido, né? Então, eu trabalho com educação, trabalho com inovação, as pessoas não sabem que caminho tomar. Essa é a nossa grande questão. Por isso, as primeiras perguntas que a gente fez aqui. Então, por que isso está acontecendo? Eu falei da tecnologia, velocidade exponencial, o ser humano enxerga linear. Então, a coisa está mudando aqui embaixo, a gente não percebeu, de repente, parece que é de repente, né? Mas não é. Isso já estava acontecendo faz um tempo. Outra coisa que está acontecendo, por causa da velocidade, a obsolescência do nosso conhecimento acelerou. Então, hoje, aquilo que a gente aprendeu na escola, que são as coisas mais gerais, em 20 anos já não vale mais nada, certo? Você pegar áreas de tecnologia, que muda muito mais rapidamente, em 10 anos, isso aqui é de 1997, então agora está pior ainda. Então, o que você aprende, mais rapidamente perde validade. Para piorar isso, o nosso QI está baixando. A gente está vivendo a era da burrice, não sei quem já ouviu falar isso, mas é um termo utilizado, a era da burrice, e o nosso QI está baixando. Você pode falar qualquer coisa. QI é biologicamente testado, é a base da inteligência. Pode até ser que a gente não precise mais desse tipo de inteligência. Eu até acredito que a gente está mudando o tipo de inteligência, mas não está funcionando, né? Porque funcionava antes, não funciona agora, independente do que seja a medição que a gente tem no QI. Para continuar a história, isso que já está acontecendo. O que vai acontecer daqui para frente? Os robôs passam a fazer parte da nossa vida. E quando eu falo robô, é corpo físico mais inteligência artificial, que é o que está por detrás disso. E aí, onde nós estamos nessa história? A gente está aqui, no comecinho. Então, quando a gente fala do carro inteligente, do jogo de xadrez, a gente está vivendo o primeiro estágio da inteligência artificial, machine learning, que é a narrow, que é a estreita. Ela faz uma coisa por vez só. Faz muito bem, né? Porque ela ganha da gente no jogo de xadrez, ela ganha no gol, dirige melhor do que a gente, mas ok, é uma coisa por vez. O carro não faz conta, né? Ele faz uma coisa só. A gente está indo continua essa evolução para chegar no nível geral. O que é nível geral? Quando a inteligência artificial conseguir fazer aquilo que o ser humano faz, que a gente chama de geral. Pode ser 2040, 2045, data não importa muito, ok? E aí, a partir daí, a inteligência artificial continua evoluindo e deve chegar a 2060 na superinteligência. Nesse caminho, gente, independente de ser 2060, a gente vai chegar lá, é previsto que a gente vá continuar andando. O que é a nossa questão? Como que a gente continua fazendo aquela roda de sistema inteligente funcionar, para que a gente continue relevante no processo. Então, o que a gente sabe? Independente de quando isso for acontecer, cada vez mais, tudo que puder ser digitalizado será.
Isso é dado, ok? Tanto que todo dia eu pergunto para os meus processos na minha empresa, dos meus clientes, tudo que eu faço, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se ele responder sim, eu automatizo o processo e aí eu faço outra coisa em cima dele, ok? Tentando afinar o sistema. Então, qual é o futuro do trabalho? Se tudo que pudesse ser automatizado será, o futuro do trabalho, para nós, pelo menos, é tentar se manter relevante fazendo o que as máquinas não fazem. Então, se a máquina faz melhor uma coisa que a gente fazia, deixa ela fazer. O que eu vou fazer? Aquilo que eu sou melhor do que a máquina. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, para provar que não dá para brigar com a máquina quando ela é melhor. E aí eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra, para você ser taxista, você precisa decorar todos os mapas da cidade, ok? Em Londres, para você ser taxista, você tem que decorar o mapa da cidade. Isso até recentemente era vantagem competitiva. Por quê? Você chegava no táxi, eles sabiam onde te levar, não precisava consultar guia, manual, quem lembra disso, né? A gente tinha que fazer todo esse processo. Hoje, então, como é que funciona hoje? Eu chego em Londres, eu sou medíocre em Londres, conheço 3, 4 bairros só de Londres. Quem faz a melhor rota? Eu, medíocre em Londres, com um aplicativo tipo Waze, ou o taxista mais expert em Londres sem nenhum aplicativo? Eu. Então, hoje a gente está numa era que uma pessoa mediana, medíocre, empoderada por tecnologia, ela é melhor do que o maior expert na área sem tecnologia. Vocês têm noção do impacto que isso é? Se você não entendeu como que o sistema afina a inteligência, você não compete. Por isso que os países estão correndo atrás da tecnologia, as empresas e as pessoas de maneira geral. Não adianta você ser bom pra caramba. Se você não usar a tecnologia certa, a outra pessoa, que é muito inferior à sua qualidade técnica, ela acaba tendo um resultado maior. Então, qual é o futuro do trabalho? É a gente fazer o que a gente faz melhor. E é todo mundo preocupado, certo? Todo mundo falando. Aí, agora, o que a gente vai fazer? E se a gente não tiver mais trabalho? Aí eu vou fazer uma comparação com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente começou a ter agricultura no planeta, mudou completamente a sociedade. Antes da agricultura, todo mundo era caçador ou catador. E você passava o tempo todo atrás de comida, certo? E às vezes você não achava comida. Então, seu problema maior era comida. O que acontece quando a gente começa a ter a agricultura? A gente consegue, com menos pessoas, produzir muito mais, ficar com excesso, e isso liberou as outras pessoas para fazer outras coisas. Porque uma boa parte das pessoas foi liberada para fazer outras coisas, é que a gente evoluiu, que a gente inventou todo o resto das coisas que a gente está aqui e que a gente inovou. Será que agora a gente não está vivendo a mesma coisa? Será que talvez quando a gente começar a ter os robôs, inteligência artificial, fazendo as coisas que a gente fica se matando para fazer e nem deveria ser trabalho humano, né, em primeiro lugar, será que a gente não vai começar a fazer coisas que a gente nem imagina que são possíveis? Entrar num outro patamar? Vocês acham que os agricultores lá da pré-história, eles imaginavam que a gente ia chegar até aqui? Acho que não, né? E a gente talvez não imagine tudo que a gente possa fazer em função disso. Então, como que a gente afina essa roda? A gente afina essa roda assim, ó. Isso aqui é uma comparação que eu fiz para um artigo que eu escrevi para o Gartner recentemente. O que a gente tem de potencial maior de forças na inteligência artificial e o que a gente tem de força na inteligência humana? A inteligência artificial é uma coisa por vez, a gente faz várias. Eles são bons em automação, a gente em autonomia, a gente consegue se locomover, a gente consegue decidir, a gente consegue realmente ser mais autônomo. Eles são ótimos em volume de dados, a gente em ambiguidade, contexto, entender que uma coisa é isso ou aquilo. Velocidade é com eles, a gente é pensamento crítico, eles são razão, a gente emoção. Então, o que a gente está falando aqui? Máquinas são boas no quê? Nisso aqui. Ah, Marta, mas criatividade não é de ser humano? Não, fofo. Não, não, não. Não, eu fico nervosa quando o povo fala isso, ok? Olha só. Gente, criatividade é o que mesmo? Você pegar dados, conectar de forma diferente para ter soluções. Quem faz isso mais rápido? Quem tem mais acesso a dados? Máquina. Você tem que estar em cima da máquina para fazer ela fazer as combinações para você. Então, criatividade é para máquinas, tá? A gente é em cima dela, lógico. Conectividade. Máquina passa dados de um lugar para o outro com muita facilidade. A gente não tem essa facilidade. E eles se atualizam muito rapidamente. Quem consegue fazer um upgrade aí? Agora eu vou falar japonês, agora eu vou falar chinês, agora eu vou falar... Não dá, né? Então, máquina faz isso com muita facilidade. E o humano, o que a gente faz com muita facilidade e deveria fazer? Ser humano, certo? Tanto que as capacidades que a gente tem que ter hoje são soft skills. Todo mundo ouve falar soft skill, soft skill. Gente, o que é soft skill?
é justamente usar o cérebro, não os músculos, e usar aquilo que faz a gente ser humano. Então, quando a gente fala disso, o cérebro é onde as emoções são processadas. Cérebro é emoção, empatia, ética, é o cérebro que comanda. Pensamento crítico, é o cérebro que comanda. Adaptabilidade, é o cérebro que comanda. Dentro de adaptabilidade tem criatividade, tecnossimbiose, escolher o que a gente vai usar de tecnologia ou não, mentalidade digital, é o cérebro. Então, o que a gente fala? No brain, no gain, certo? Ou você tem cérebro e você usa o seu cérebro, ou você vai ficar para trás na cadeia da evolução. E aí, quando a gente começa a ver, tem uma setinha vermelha ali, primeiro item, emoção. O que é a emoção? É o que torna a gente humano até as máquinas chegarem no nosso nível. Então, o que é ser humano? Emoção, empatia e ética. Qual é o nosso problema? A gente está ficando anestesiado, sem emoção, a gente imita a máquina, né? A gente está robotizado, ética não aprendeu direito na escola, então é um problema, porque a gente não sabe o que é, como é que vai praticar. E a empatia é o que torna a gente ligado ao outro, entendendo o outro. Quanto mais tecnologia, menos empatia. A gente está sofrendo a morte da empatia. Então, o que a gente está falando? Uma coisa que a gente precisa está desaparecendo. Quer fazer diferença? A máquina nivela. O ser humano faz a diferença nesse processo. A outra coisa é pensamento crítico, certo? Qual é o problema? Estamos perdendo o pensamento crítico também. Se você for olhar discurso de políticos americanos, Abraham Lincoln falava no nível de um garoto de 10, 11 anos. Se você pegar os últimos políticos, eles falam de 6, 7 anos. Eles sabem falar, eles têm equipes maravilhosas. Por que eles falam assim? Porque as pessoas não entendem se você não falar assim, ok? É a gente que está perdendo o pensamento crítico. Olha só, a gente prefere mentiras confortáveis do que verdades inconvenientes. Sabe por que a gente prefere isso? Porque todo humano tem vieses cognitivos. E se você não sabe que tem vieses cognitivos, você escolhe a coisa errada. O que é viés cognitivo? Eu busco a informação que confirma a minha crença, em vez de eu olhar a informação que eu deveria buscar ou duvidar. Isso faz com que a gente ache que a gente seja tão especial, na realidade só está com um grupo de pessoas que têm os mesmos vieses que você, tá? E aí você fica contra as outras pessoas que não têm os mesmos vieses. Por isso que é bom grupos distintos para a gente se relacionar. Então, pensamento crítico. Gente, olha só, pensamento crítico não é biológico, não é que nem inteligência, você não nasce com ele. Tem que ser educado. E qual é o problema do pensamento crítico? A gente é educado errado. Então, a primeira coisa, tem que ser cético. Quem que você tem que duvidar primeiro? De você, fofo. Você tem viés cognitivo, ok? Então, duvidar de você, duvidar de tudo que você vê de maneira agradável, não xingando os outros, não sendo desagradável com as outras pessoas, ok? Então, ceticismo, número 1. Depois, saber que tem viés cognitivo. 3. Lógica, argumentação e retórica. Quem aprendeu aqui lógica, argumentação e retórica? A gente aprende só gramática. Se você não aprendeu lógica, como é que você sabe que uma coisa está logicamente errada? Você não sabe, né? Além disso, se você não tem argumento e retórica, como que você avalia duas pessoas argumentando? Como é que você argumenta? Você não consegue fazer isso. Repertório. Sem repertório, não dá para você fazer uma análise do que está acontecendo, comparar as coisas. E, por último, atitudes e valores, que é aquilo que guia a gente por meio do pensamento crítico. Então, o que a gente está falando aqui? Cada um de nós é um sistema diferente, que a gente tem que afinar, otimizar. Cada um tem as suas competências, as suas forças, e você tem que descobrir quais são as tecnologias que te fazem bem. No meu caso, me formei em engenharia, essa sou eu, em 1994, eu fiz engenharia civil, achava que a tecnologia mudava o mundo, e aí eu fui para artes, fiz doutorado em artes, e nesse meio caminho eu fui afinando o meu sistema, que eu continuo fazendo até hoje, graças a meu pai, que é uma pessoa que me incentivou muito com tecnologia e com artes, então fez muita diferença na minha educação, e por isso eu desejo que vocês também afinem os sistemas de vocês, ok? Valeu, gente, super obrigada.